tentando projetar para chegar aí para vocês. É com muita alegria que a gente vem à casa pela primeira vez e falar sempre de Jesus, falar sobre o Espiritismo, falar sobre o Evangelho, é algo que sempre nos ajuda a alcançar um novo nível, a alcançar um novo progresso. Quando a gente olha para qualquer um que aqui esteja, para qualquer pessoa que a gente conheça, existe um propósito da gente estar aqui na Terra. Muitas vezes a gente acha, às vezes, que está no lugar errado, na hora errada, que está, às vezes, na família errada. Mas, independente da situação que, às vezes, passa no nosso coração, em cada um de nós existe algo em comum, que é estar aqui para progredir, para se tornar alguém melhor. Alguns falam, né, que hoje o propósito de vida é, às vezes, alcançar um bem material, às vezes, é buscar algo diferente. Mas por detrás de qualquer uma dessa situação, quer seja na área pessoal, relacional ou profissional, a gente está atrás de progredir. E progredir é se tornar alguém melhor. Mas para a gente conseguir se tornar alguém melhor, será que é fácil? Será que é fácil a gente vencer as nossas más tendências? Será que é fácil a gente deixar para trás tudo aquilo que muitas vezes nos deixa aprisionados? Eu gosto muito, às vezes, de estar questionando e refletir sobre isso. Porque quando a gente reflete um pouquinho sobre isso, a primeira impressão que a gente tem é que é difícil. Porque a maioria de nós batalha para poder se tornar alguém melhor e quando vê a gente está fazendo aquilo que a gente não quer. E o que a gente quer, a gente acaba deixando de fazer. E toda a base que eu venho buscando compreender, eu sempre gosto de trazer no Espiritismo o que a ciência traz junto. Kardec mesmo fala que aquilo que ele escrevesse ali, se um dia a ciência falasse ao contrário, significa que ali não estaria certo. Porque o Espiritismo ele tem como base a ciência, porque muitas pessoas têm barreira com ciência. E a gente até fala, pouca ciência é como se Deus não existisse. Só que muita ciência, a gente acaba vendo que não existe nada que não tenha Deus junto. As pessoas entram às vezes no projeto de genoma, né, estudar como funciona o DNA da gente. E nessa postura, muitas vezes, assim, Deus está lá distante. E a hora que ele vê a perfeição, como tudo se encaixa, como tudo funciona, peraí, tem alguém que criou isso. Às vezes eles põem rótulos diferentes, fonte divina, matriz divina, ser superior, mas por detrás estão falando da mesma pessoa, que é alguém que criou isso tudo. E pouco importa a maneira como a gente fala. Então, quando a gente começa a ampliar, entender como as coisas funcionam, a gente vai ver que tudo tem uma estrutura muito bem feita. Existe uma lógica muito bem feita por detrás de tudo. Então, é impossível que foi o acaso construir isso. Então, a maioria dos cientistas que entram a fundo na pesquisa, eles começam a ver que existe uma inteligência superior, que coordena e organiza isso tudo. Então, dentro dessa base, tudo que a gente vai conversando, a gente vai buscando fazer essas mudanças, eu gosto de trazer muito base neurocientista. Porque a neurociência, ela está por detrás de todas as situações que a gente for pensar. Porque o que muda o ser humano é através da nossa mente. E o que hoje a ciência que estuda a nossa mente é a neurociência. Então, trazendo um pouco mais de reflexão sobre, vem cá, será que é fácil mudar ou não? Quando eu fiz a pergunta, a cabecinha da maioria abandonou que não é fácil, é difícil. Só que quando a gente vai no livro escrito lá pelo Kardec, há quase 200 anos atrás, em 1857, ele perguntou, vem cá, é fácil a gente vencer as nossas más tendências? É fácil a gente conseguir mudar, vencer por si mesmo aquilo que está dificultando eu a ter um melhor progresso? O que os Espíritos nos falam? Sim, é fácil. Aí entra em contradição. A gente acha que é difícil. Os Espíritos falam, vem cá, é fácil. E ainda eles falam um pouquinho mais tranquilo. Com esforços insignificantes. O que vos falta é vontade. Mas vamos tentar entender isso um pouco melhor. Será que a gente não tem vontade de mudar então? Porque nós estamos aqui tentando progredir, tentando nos tornar alguém melhor, tentando vencer as nossas dificuldades. E o livro dos Espíritos fala, vem cá, é fácil mudar. O que nos falta é vontade. Mas será que a gente não tem vontade de mudar? Será que a gente não tem vontade de ter um melhor relacionamento, ter uma melhor saúde, ter uma melhor condição de vida? Será que a gente não busca isso? Porque muitas vezes a gente está vivendo mais do mesmo. E quando a gente vai entendendo um pouco mais, aonde é que tudo isso acontece? Se não é no interior de cada ser humano. Aqui a maioria das pessoas pela faixa etária acredita que são pais ou que acompanhou o desenvolvimento de alguma criança. Nós conseguimos mudar os nossos filhos de verdade? É difícil. A gente pode orientar. Porque a mudança, ela nunca é de fora para dentro. Nós podemos auxiliar, podemos proporcionar, igual foi falado aqui mais cedo, trazer o Evangelho para os nossos filhos, proporcionar eles ter contato com uma religião. Mas o aceitar e a mudança
não depende da gente. Porque se assim fosse, garanto que as cadeias estariam bem mais vazias, que as pessoas andarias seriam bem menos, porque nós não conseguimos mudar os nossos filhos. Agora, a única pessoa que a gente consegue mudar é a nós mesmos. E por mais que às vezes a gente peleje, a gente tenta, não é fácil. Porque aí a gente entrou em uma contradição, porque é uma das duas. Ou os espíritos nos orientam de uma forma errada, ou a gente ainda não está compreendendo aquilo que está escrito ali. Hoje, neurologicamente, existe tempos diferentes. Ou a nossa mente está presa em um passado, em algo que já aconteceu. E aí a gente fica murmurando, sofrendo e vivenciando todo santo dia aqueles problemas que já aconteceram na vida da gente. E o problema é que toda vez que eu penso em algo que já aconteceu, a nossa mente não sabe o que é verdadeiro e o que é falso. Ela simplesmente pensa. Então toda vez que eu falo mal de alguma coisa que me aconteceu e feriu o meu coração, adivinha? O meu corpo produz toda aquela química que faz com que as minhas células reconheçam e vivem a mesma situação. Então vai dar o frio na barriga, vai dar aquela mão gelada, vai dar aquela sensação de palpitação. Por quê? O meu corpo está programando novamente para que eu reaja, para que eu faça algo. E quando eu entendo isso, e eu não estou fazendo algo, meu corpo vai se intoxicando. E o que nós temos desenvolvido? Muita depressão. As depressões, qual que é a base fundamental delas? Ficar preso em algo do passado. Não conseguir viver o presente, viver algo do passado. Só que às vezes, quando a gente não está pensando em algo que aconteceu, o que a gente está fazendo a maioria das vezes? O que é que vai acontecer? O que vai acontecer no final do ano? Será que eu vou pagar? Será que meus filhos vão passar de ano? Será que eu vou conseguir pagar as contas? Será que eu vou conseguir mudar os negócios? Ou seja, eu estou fazendo algo que não está acontecendo, algo que vai acontecer ainda. E nessa maneira, o meu corpo começa a produzir uma química para fazer algo também, que é a ansiedade. Muitas vezes acham que a ansiedade é algo ruim. Não é. A ansiedade é positivo. Qualquer uma aqui hoje, vamos supor que amanhã recebeu uma passagem de avião para ir para um resort, 7 dias inclusos, tudo pago, aonde você não vai ter que gastar nada e pode levar um acompanhante. O avião sai amanhã às 5h30 da manhã. Adivinha a hora que vocês vão acordar sem despertador? 4 horas, está todo mundo acordado. Por quê? O nosso corpo, existe um processo que quando ele quer algo, ele faz ações que nos faz acordar na hora certa, que nos faz ter uma energia para organizar a mala, para fazer tudo, sem ter muito desânimo. Então, quando eu estou pensando em algo do futuro, tem uma química para ser resolvida também, para agir. Tanto é que quando a gente não faz isso, começamos a ter crise de ansiedade. E a crise de ansiedade, como é que está o nosso corpo? Quietinho ou agitado? Movimentando a mão, movimentando o pé. Por quê? O nosso corpo está pedindo para ir lá e fazer algo. E a gente simplesmente não vai e faz, a gente só fica na mente, só pensando. E muitas pessoas hoje estão sofrendo com ansiedade. Então aqui, nós já começamos a entender uma coisa. Se eu estou vivendo hoje, ou com uma depressão, ou com uma ansiedade, significa que eu não estou vivendo o momento presente. Ou eu estou preso no passado, ou eu estou querendo viver algo que ainda não aconteceu. E nessa hora, isso começa a nos prejudicar. E muitas vezes nos transforma isso em doenças, em patologias. E muitas vezes a gente acha que a doença é justamente o problema. E na realidade não é verdade. A doença ela foi ocasionada por um problema. E esse problema, na maioria das vezes, é o quê? São as nossas emoções que não foram gerenciadas. Mas, André, como é que eu faço? Eu não consigo lidar com isso, eu não consigo mudar. E nessa hora, nós precisamos buscar o quê? Conhecimento. Porque o conhecimento nos transforma. O conhecimento nos permite a modificar a nossa situação. Então, quando a gente recorre um pouquinho ao livro do Espírito, fala assim, vem cá, se eu quero mudar, eu consigo. Mas, por que então que nós não estamos conseguindo? Ah, vos falta vontade. Vem cá, mas eu tenho vontade. Eu quero. E assim mesmo eu não quero, não consigo. Só que hoje, nesse exato momento, se vocês decidirem, opa, peraí, nesse exato momento eu vou fazer tal situação. Eu consigo levantar e fazer aquela situação agora? Normalmente a gente consegue, sim ou não? Consegue, não consegue? Porque no momento presente, quando eu decido fazer algo, eu consigo levantar e vou fazer. Eu falo que o dia da mentira não é 1º de abril. Para mim, o dia da mentira é 31 de dezembro. Porque é o dia que a gente conta mentira. Eu vou parar de comer tal coisa, eu vou começar a fazer tal atividade, eu vou começar a agir diferente, eu vou começar a ler um livro, eu vou começar a agir totalmente diferente. E ali a gente faz 1001 promessas. Se naquela hora eu quiser ler um livro, eu consigo abrir um livro e ler uma página? Eu consigo. Porque na hora que eu decido, na hora que eu quero, no momento presente, eu consigo.
Tanto é que o que eu gosto muito na base do AA, que é hoje os estudos que mais se consegue tirar as pessoas de alguma toxina, de algum vício, a primeira coisa é viver o agora, viver o presente. Aí se eu for beber amanhã, não preocupa com o amanhã, preocupa com o hoje, com o agora. E à tarde, não preocupa com a tarde, preocupa com o agora, o now, nesse exato momento. Porque nesse momento, enquanto eu estou pensando, eu consigo. Agora, nesse momento, enquanto eu estou pensando, eu consigo não falar mal, eu consigo não prejudicar alguém, eu consigo fazer o que eu quero. Só que, quanto percentual do dia eu estou vivendo agora? A maioria do meu dia eu estou relembrando algo ou projetando algo. E nessa hora, nada muda. Quando nós não conseguimos mudar a nossa vida, é porque a nossa mente ou está presa em algo que aconteceu, ou querendo viver algo que não é agora. Então, para a gente começar a fazer, a gente precisa começar a viver o momento presente. Só que é fácil. Se vocês colocar amanhã uma listinha, vem cá, eu estou pensando passado, presente e futuro. E começar a fazer um X a cada meia hora, vocês vão assustar. Porque a cada meia hora, a mente de vocês, muito difícil, vai estar no momento presente. A gente fala que, em média, é 5% do nosso dia. Se a gente colocar isso em matemática, vamos por mais ou menos, vamos ficar 14 horas acordado? 14 horas acordado, 5% é 70 minutos. 1 hora e 10 durante o dia, consciente, e o restante todinho não vivendo o momento presente. Não vivendo o que eu posso fazer. Porque o que aconteceu, já foi. O que vai acontecer, eu não faço agora. Só que nesse momento presente, eu estou perdendo muito tempo. Então o nosso problema agora, quando a gente pega lá Evolução em 2 Mundos, André Luiz já nos fala que quando ele foi examinar o cérebro, tem uma cena muito bacana, que ele vai olhar o cérebro e vai entender que existe uma parte do cérebro, o pré-frontal, que é justamente o que nos diferenciou dos outros animais. Porque quando a gente olha aqui, perante a evolução das espécies, o que nos diferencia dos outros animais é a capacidade de projetar o futuro e tomar decisão antes que isso aconteça. Então a gente pode, vem cá, peraí, se eu amanhã for fazer tal coisa, vai acontecer isso e isso. Não, não quero isso. Eu posso vir cá e mudar antes. Essa projeção, nenhuma outra espécie na Terra ainda é capaz de fazer. Como tudo se evolui, eu acredito que outras espécies vão começar a fazer isso também. Porque semana passada eu vi um artigo que aquilo que começou a ver nos nossos ancestrais, não se tem data exata, que a ciência é um pouco doida, entre 50 mil anos atrás a 200 mil anos atrás, que é pegar uma pedra e começar a lascar, semana passada eles estavam fazendo um registro e começaram a ver uma espécie de macacos fazer isso agora. Ou seja, aquilo que a gente começou a fazer lá atrás, algumas espécies estão começando a fazer agora. Então, assim, o progresso não para, vai continuar. Outras espécies vão se tornar um pouco mais conscientes. Não estou falando que vai ser humano como a gente, mas eles vão viver melhores do que eles vivem até o momento. E dentro dessa situação, o que eu quero focar com vocês é o seguinte: o que é que eu faço então para viver o presente? Como é que eu faço então para tornar a minha memória vivendo o agora? Porque no agora eu consigo falar, agora eu não vou comer um chocolate, e eu consigo não comer. Agora eu não vou fazer isso, eu não consigo fazer. No entanto, a nossa mente, ela vive os outros 95% desse pensamento em cima de hábitos. E o que é um hábito? Hábito é aquilo que o meu corpo já sabe de tal maneira que eu não penso mais e executo. Quem aqui já tem carteira de motorista há mais de 10 anos, consegue chegar no trabalho sem saber qual caminho percorreu. Passou marcha, deu seta, ultrapassou, fez todo o processo de direção e simplesmente quando ele chega naquele local, ele não viu quem passou, não fez nada. Ou seja, a consciência presente não estava ali. Mas o corpo, alguma parte do corpo, fez todo aquele processo. Mudou a marcha no tempo certo, fez toda a estrutura que nós não pensamos sobre isso. Ou seja, quando eu estava aprendendo a dirigir, era do mesmo jeito. Assim que a gente tira a carteira, é fácil fazer uma baliza? A gente, peraí, nem conversa comigo agora não, peraí que eu estou tirando o carro. Depois, a gente está conversando com a pessoa, pensando em algo, e o corpo da gente vai lá e faz tudo isso. Por quê? O nosso corpo, ele tem memória. O nosso cérebro automatiza isso para que a gente ganhe agilidade, não gaste energia. A nível de evolução, tudo aquilo que se torna repetitivo, o meu corpo começa a fazer sozinho, sem eu precisar pensar, porque pensar gasta muita energia. E a nossa matéria, tem muito tempo que ela não evolui. O nosso espírito está evoluindo. Só que a matéria física tem mais de 50 mil anos que ela não mudou.
agora que está tendo uma mudança novamente. Nós estamos passando por esse processo. E não é pelos meus descendentes, a nível global. Existem crianças que a arcária dentária realmente já estão mudando. Porque toda vez que tem uma mudança na espécie humana, há uma mudança na arcária dentária. E a gente está vendo isso acontecer nesse exato momento. Só que é com branco, é com negro, é com homem, é com mulher, em toda a parte do planeta. Um percentual pequeno, mas a gente está percebendo isso acontecer. Mas, entendendo isso, há 50 mil anos atrás, era fácil ter energia? Será que era fácil eu conseguir ter a gordura, a reserva para fazer o que eu queria fazer? Não. Então o que nossa mente fez? Dentro de uma evolução, automatiza, não gasta energia, porque eu não consumo energia para pensar. Porque pensar gasta muita energia. Você já viu geralmente os pesquisadores, não que eles são magrinhos, porque consomem muita energia. Pensar gasta energia. Então quando a gente não pensa, estou gastando menos energia. E dessa maneira passou um hábito. A gente fala isso dentro dos nossos gânglios basais. Tudo aquilo que eu faço repetido, eu simplesmente não preciso pensar mais. Só que hoje, nós estamos vivendo 95% desse tempo, dentro de um hábito sobre algo que a gente aprendeu ou algo que eu ainda quero aprender. Hoje, como espécie do nosso progresso, assim como o André Luiz viu nessa reportagem desse livro, Evolução em Dois Mundos, nós precisamos ativar o quê? O nosso pré. E aí que está. Como é que eu faço isso? Como é que eu consigo, então, estar mais consciente do que eu estou fazendo agora? Porque aqui agora eu falo, não vou comer açúcar, beleza. Só que a hora que eu estou na hora da raiva, na hora que está acontecendo aquilo, eu vejo, já peguei uma rosquinha, já comi, e estava preocupado se ela tinha açúcar ou não. Porque está dentro de um processo, de um ato de sobrevivência. Só que se eu tiver com a memória pensando, eu consigo frear. Então, o que é o nosso desafio? Começar a viver o momento presente. Teve uma pesquisa que fizeram recentemente, que eles queriam entender por que uma pessoa muda fácil e outra pessoa não consegue mudar. E dentro dessa pesquisa, eles identificaram um grupo de um pessoal que conseguia mudar com facilidade. Porque tem gente que, igual por exemplo, eu conheço uma pessoa que fumou durante 20 anos, tomou a decisão, hoje eu não fumo mais. Foi lá e parou de fumar. Eu conheço pessoas que fumam já há 20 anos e tem umas 10 a 15 vezes que eu estou parando de fumar e nunca estou parando de fumar. O que faz essa diferença no ser humano? Qual que é essa vontade? Como é que funciona isso a nível de neurociência? Cientistas começaram a pesquisar isso e identificou que existe uma área do cérebro que quando a pessoa tem mais atividade, ela consegue mudar, que é justamente o pré-frontal. E o que acontece no pré-frontal? O agora. É onde a gente pode racionalizar, é onde a gente pode pensar, é onde a gente pode escolher. Então, eles são ações onde a gente consegue ativar isso um pouco mais. Só que, para a gente fazer isso, existe um recurso que muitas vezes a gente não utiliza. O que o Espiritismo fala para a gente sobre salvação? Que fora da caridade não há salvação. Beleza. Nessa pesquisa que fizeram, eles foram compreender pessoas que tinham facilidade ou melhor quantidade de ação no pré-frontal, eram pessoas que tinham mais o hábito de auxiliar e ajudar o próximo. Então, quando a gente está fazendo algo em benefício do outro, neurologicamente nós estamos focando mais no momento presente. Porque naquela hora que você está ajudando, talvez você não lembre do seu passado. Talvez você não pense no que vai acontecer. Você consegue se preocupar e ajudar a pessoa naquele momento. Então, quando tem até uma mensagem de Chico que fala que um dia estava muito esgotado, e Emmanuel Simões falou assim, vai fazer o seu trabalho. E ele foi para a comunidade, fazer a prece, fazer a caridade. E quando ele saiu de lá, aquele problema que ele estava tendo já não existia. Por quê? Naquela hora, ele estava vivendo um momento presente. Não aquela ansiedade, aquela dificuldade ou aquela depressão de algo que aconteceu. E para a gente fazer isso, nós precisamos começar a exercitar algo que a gente está com muita dificuldade, que é ser caridoso. Mas o que é ser caridoso? Ser caridoso é dar o dinheiro para alguém? Ser caridoso é dar um prato de comida para alguém? Pode ser que sim, pode ser que não. E só tem um negócio. Se eu faço isso para eu poder receber algo, parou de ser caridade. Se eu ajudo alguém com interesse próprio, já não é mais caridade. E o nosso corpo sabe a diferença. O nosso corpo, ele sabe quando eu estou mentindo para mim mesmo ou não. Tanto é que a gente faz aquela máquina de detecção de mentira, ele sabe dizer se você está mentindo ou não. Mas que você queira dizer algo como se fosse verdade, o teu corpo sabe que não. E nessa pesquisa que teve, quando uma pessoa decide fazer algo em benefício próprio, não tinha necessidade. Só funcionava quando ela decidia fazer algo em prol do outro, independente do que aquilo sugeria para ela.
não em troca de algo. Então, para que a gente comece a fazer isso, é necessário a gente começar a observar o que eu tenho feito de caridade de verdade. Porque se de repente eu vou, um exemplo, tem a campanha do quilo, mas eu vou naquela campanha do quilo, às vezes, não, vem cá, eu tenho que apresentar que eu sou humilde, tenho que apresentar que eu sou bonzinho. E eu vou lá não para poder contribuir, mas eu vou lá para poder ganhar estrelinhas, ou para construir um tijolinho na casa espiritual, não adianta. Eu vou continuar não utilizando o principal recurso que a gente tem. Porque fora da caridade não há salvação. Porque a caridade, ela nos faz conectar com o momento presente. E nós precisamos começar a compreender, então, o que é caridade de verdade. Porque a definição de caridade, ela está em base de 3 princípios. Que é o quê? Benevolência. Ou seja, fazer o bem. E é engraçado, muitas vezes a gente quer que alguém nos fale o que é o certo e o que é o errado. Mas a nossa consciência não fala antes. Toda vez que a gente precisa saber o que é certo e errado, a gente está doido para que alguém apoie a gente até aquele resultado. Só que a nossa consciência já sabe o que é o verdadeiro, o que é o fato, o que é o bom, o que é o ruim. Ou a gente já não passou por essa experiência? Eu vou tomar a decisão. Não, não é isso que eu quero. Não vou fazer isso não. Vou lá e venho por esse caminho. Lá na frente dá problema e eu penso, putz, eu senti isso lá atrás. Porque eu perguntar, onde é que está escrito o livro sagrado de Deus? Onde é que está escrito? Qual que é a escritura certa? É o livro dos Espíritos? É o Torá? É a Bíblia? Onde é que está escrito o livro sagrado? O que os Espíritos nos falam? Na consciência de cada ser. Porque Deus está dentro de nós. Ainda é algo muito complexo, mas de uma forma mais simples que eu consigo tentar entender isso, é como se Deus fosse o mar e nós fôssemos o peixe. Mesmo não vendo, mesmo às vezes não sentindo, a gente está dentro dele. E ele está dentro da gente. E a sabedoria está ali dentro. Tudo que a gente precisa saber, lá dentro já existe isso. O problema é, nós queremos acessar isso de verdade. Para a gente acessar isso, nós temos que deixar o nosso egoísmo de lado. E a gente quer deixar o egoísmo de lado? Não. Porque eu quero estar certo. Eu quero ter a última palavra. Eu quero continuar sendo essa pessoa. Eu quero ter determinado destaque. Toda vez que eu quero ser dessa maneira, eu não dou espaço para acessar toda aquela informação que está dentro da gente. Que ela é sagrada. Porque por mais que alguém venha e me dê um conselho, e às vezes eu estou cego, eu não estou vendo, quem é que vai tomar aquela decisão? É o que eu falei mais cedo. Eu não mudo os meus filhos. Eu posso auxiliar, mas a escolha de mudança é dele. Porque é dentro dele que vai ter que permitir deixar-o agir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E aí, fazer o bem, nós todos já sabemos o que é o certo. Ah, mas eu não sabia. Será que a gente para ouvir o nosso coração disso? É fácil a gente ter essas escolhas. Semana passada eu estava fazendo uma reflexão no ambiente de meditação e muitas vezes a gente pensa sobre aquelas pessoas que às vezes nos devem, que já nos maltratou, que já fez alguma coisa ruim. Tem inocente nisso? Será que as pessoas que me maltratou, eu era realmente inocente? Será que eu não estou vendo só com o meu lado? Será que, independente de qual vida foi, independente de qual estágio da minha existência foi, todos que me agrediram, será que eu era a vítima? Mesmo que foi violência, que foi uma morte que ocasionou, mesmo que foi algo que deixou marcas difíceis, será que eu estava sendo a vítima? Quando a gente vai num processo de esclarecimento espiritual, às vezes aquela pessoa que está naquela condição de vítima imensa, deplorável, querendo cobrar de 1001 pessoas. Quando a gente volta um pouquinho a mais, quem é que tinha feito as mesmas ações? Quem é que tinha provocado as mesmas dores, se não a mesma criatura? Então, quando eu fui pensar isso um pouco, será que alguém me deve algo mesmo? Será que alguém, que independente de qual existência foi, precisa me pagar algo mesmo? E quando eu fui fazendo isso, eu fui vendo que ninguém me deve nada. Porque todos aqueles que de alguma maneira me agrediu ou fez algo que não me prejudicou em qualquer etapa da minha existência, por detrás tinha alguém que era culpado. Sou eu. Porque se não fosse para a minha existência, se não fosse para mim, aquilo não teria batido na minha porta. Aquilo não estaria dentro de mim, não estaria para a minha existência. Então, dessa maneira, eu já consigo tirar tanto julgamento, tantas coisas, que eu começo a ter um olhar diferente. Começo a ter um olhar diferente comigo. Porque eu preciso ver o bem em tudo. Porque é uma da base da caridade. O outro, indulgência. O que é indulgência?
ter um olhar amoroso. Ser, independente do ato que aquela criatura fez, eu não estou falando sobre não corrigir, sobre não ter a limitação, sobre não ter a correção. Eu estou falando de entender que por detrás de todo aquele ato difícil, existe um ser que está em um processo evolutivo, que hoje ele ainda não conhece, mas que precisa arrumar um meio para que aquela criatura tenha o seu despertar. E é assim que a gente vai conseguir. Quando foi feito o início da oração, da mensagem, para que a gente não venha com o espiritismo violador, é uma questão hoje de escuta. Porque nós nunca vivemos uma época tão grandiosa quanto a gente está vivendo, que é a época da informação. Eu hoje consigo ter essa informação rápida, porque é bom e que não é. E validar isso dentro de mim, se é verdadeiro. E a terceira base da caridade vem sobre simplesmente perdoar as ofensas. Será que nós somos capazes disso? Quando a gente se coloca como sendo a pessoa que fez algo de errado, eu fiz algo de errado, mas é porque eu estava nervoso, é porque eu estava com esse problema, é porque eu não vi, é porque eu não percebi. E a gente tem mil e uma desculpas para a gente. Ou às vezes para aqueles que a gente ama. Aqueles que a gente ama, geralmente a gente tem uma desculpa para eles também. Então, ter esse olhar de perdoar os outros, a primeira coisa é entender que o outro também é falho. Que o outro também não é perfeito. Porque se ele fosse perfeito, ele não estaria aqui. E aí, quando a gente aceita isso, acaba vindo na gente uma percepção de olhar para aqueles atos de uma forma mais tranquila. Então, toda vez que eu estou fazendo algo, se eu não estou fazendo o bem, e o bem não é para se agradecer. Se eu não estou fazendo com amor, o amor não é para se agradecer. E se eu não perdoar, não é caridade. Se não é caridade, não vai estar no momento presente. Se não estar no momento presente, eu não vou estar conseguindo ter a atenção no único momento da minha existência que eu posso mudar. No único momento em que eu posso realmente progredir, que é quando eu estou no aqui e no agora. Dentro dessa conversa nossa hoje, nosso objetivo era entender que a caridade é a base. E a caridade hoje, neurologicamente, a gente consegue ver a ação dela no cérebro, nos fazendo ter conexão com o momento presente, que é no local onde eu consigo realmente definir se eu posso, se eu quero, se eu vou ou se eu não. E dessa maneira, a gente consegue se transformar. Então, assim como Kardec falou lá atrás, hoje a ciência nos mostra o mesmo resultado, que fora da caridade não há salvação. Que Jesus nos proteja, nos abençoe, nos ilumine, nos ajude a entender cada dia mais um pouco sobre isso e que a gente consiga colocar em prática a verdadeira caridade. E colocar de tal maneira que a gente possa sair daqui melhor do que quando a gente chegou. Cada um hoje tem um bom retorno de suas casas, e que a gente possa exercitar no aqui e no agora, fazer as decisões que vão nos levar até o próprio Deus abençoe a todos.